Olá, meu nome é Daniele Kertz Manarari, sou alergista imunologista, também sou pediatra. Venho conversar com vocês a respeito dos problemas emocionais e comportamentais de adolescentes e crianças e de seus pais, em vigência da pandemia do coronavírus. A rotina das famílias mudou muito nos últimos 2, 3 meses. As informações que chegam transformam o nosso dia. A verdade de ontem não é a mesma de hoje. As crianças estão confinadas em casa com seus pais, estudando em casa e seus pais estão trabalhando. Não importa se o ambiente onde você fica é uma casa grande, é uma casa pequena, todos estão dividindo o mesmo espaço. E com isso, um acaba interferindo na rotina do outro. As crianças estão escutando a respeito dos coronavírus, muitas vezes escutam informações que não são verdadeiras e os pais ocupados não conseguem dar a atenção devida no determinado momento. Não existe certo e não existe errado, mas a gente tem que tentar focar nas informações corretas para que essas crianças, esses adolescentes, não desenvolvam alterações emocionais e comportamentais como o estresse e a ansiedade, tá? Às vezes faltam palavras para esses pais conversarem com as crianças e saber qual é a forma correta de conversar. O ideal é sentar num ambiente claro, calmo, tranquilo, perguntar para essas crianças e para esses adolescentes o que eles sabem do assunto e a partir daí dar um rumo para a conversa. Não falar sobre o coronavírus é muito pior do que conversar a respeito dele. Assim as crianças não criam fantasmas na sua cabeça, tá? Muitas vezes o ideal para você conversar com essas crianças e adolescentes é usar a linguagem que eles dominam. As crianças pequenas vocês vão sentar e desenhar, colorir desenhos que tenham coisas relacionadas com a epidemia, por exemplo, o coronavírus. As crianças de uma idade mediana que estão no ensino médio, Fundamental 2, que estão aprendendo sobre gráficos e porcentagem, usar as informações dos veículos corretos para discutir isso, e os adolescentes que estão no final do ensino médio, aproveitar e discutir sobre os sorotipos, os anticorpos, esse tipo de informação que poderiam ser usados até no vestibular. Muitas vezes as crianças têm uma alteração da rotina e isso acaba prejudicando o desenvolvimento do dia a dia dela. Eles não têm horário para comer, não têm horário para dormir, então tem que pensar que a casa da pessoa não é um hotel. Eles têm que ter uma regra, uma lozinha, um lugar onde eles possam anotar e isso vai trazer uma saúde mental, tanto para os pais, para os adolescentes e crianças, muito melhor, evitando brigas domésticas. Muitas vezes, para tranquilizar essa situação, se utilizam técnicas de relaxamento, muitas vezes técnicas de relaxamento respiratório. Se usar isso de forma regular, o momento do sono, que seria o ciclo do sono e vigília, melhora mais ainda, tendo uma qualidade de sono melhor, essas crianças, esses adolescentes vão ter um dia seguinte muito mais proveitoso, A gente deve conversar com essas crianças e expor o nosso lado, as nossas emoções. Explicar que tanto os pais e os adultos, eles também podem ter medos, ter ansiedade, estar estressados e que isso é normal. Uma forma fácil de explicar para a criança o que é ansiedade é falar que ela é igual uma onda, que ela tem um pico onde você se sente mais angustiado, às vezes mais triste, sem vontade de fazer as coisas, mas depois é aquele do pico da onda, vem a calmaria, as coisas vão se adequando e que tudo tem o seu lugar, Então é muito importante que os pais estejam abertos a conversar muitas vezes, repetir muitas vezes o assunto, explicar muitas vezes e escutar a mesma pergunta muitas vezes, até que a criança tenha compreensão do assunto. Se em algum momento surgir alguma situação mais séria, com sintomas mais sérios, onde a criança precise de uma orientação mais certeira, o ideal é que esses pais procurem algum profissional orientado, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, onde possa se discutir esse tipo de situação, Crianças e adolescentes que fazem algum tipo de tratamento deve ser mantido com os profissionais que já tenham um vínculo para que isso não tenha perdido todo o tratamento anterior
Perfeito. Espero que todos fiquem bem em casa e que essa pandemia acabe logo, com muita saúde emocional e física. Obrigada.